Hoje eu vou te falar como funciona a certificação de especialista em investimento Ambima, a certificação CEA. Aonde pode trabalhar, quanto ganha um profissional que tem essa certificação. Eu sou o professor Danilo e eu já vou começar te falando sobre a certificação CEA. Essa é uma certificação obrigatória para alguns cargos bancários e na largada eu já te falo que é uma certificação que tem uma abrangência maior na área de atuação. Ela pode automaticamente exercer todas as funções que um CPA 10 ou um CPA 20 exerce. Ou seja, pode trabalhar na distribuição de produtos de investimento, tanto para o público de varejo quanto para o público de alta renda. Além disso, essa certificação te permite a ser consultor de investimento daquele banco. Nessa função, o profissional CEA ele vai auxiliar o gerente num planejamento mais específico de investimento. Como isso acontece na prática? O banco ele oferece para um grupo de clientes atendimento personalizado. Esse cliente tem o seu gerente, que vai cuidar ali das operações do dia a dia, fazer o acompanhamento da conta, enfim, fazer ali os trabalhos de gerenciar a conta desse cliente. No entanto, é possível que em algum momento esse cliente solicite uma consultoria para ter orientações de onde é o melhor local para alocar os seus recursos, visando um planejamento onde daqui a 10, 15 anos ele tem um objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Hoje ele trabalha, ele tem a possibilidade de investir tantos R$ 1.000 por mês e ele quer, no momento futuro, quando se aposentar, fazer uma viagem, morar no exterior, e ele quer um planejamento, uma orientação de como ele faz com que isso seja viável, como que isso pode ser possível. E aí entra a figura do consultor de investimento daquele banco. O gerente ele vai acionar esse consultor de investimento para que ele traga ali um planejamento para esse seu cliente, isso trabalhando no banco. Mas esse profissional que tem a certificação CEA, ele também pode ser um consultor independente ou então um consultor autônomo. Nesse modelo, como o nome já sugere, ele vai prestar consultoria para os seus clientes e não para os clientes do banco. Inclusive, vale destacar que caso você escolha seguir como um consultor independente, você não pode estar vinculado ao banco XPTO e ser um consultor independente, ou então um escritório de assessoria e ser um consultor independente. Você não pode ter vínculo nenhum com outras instituições de valores imobiliários. E aqui vem a melhor parte. Sendo um consultor independente, você pode fazer recomendações para o seu cliente. E eu reforço esse ponto. Para o seu cliente. Você não pode fazer recomendações públicas. O que eu quero dizer com isso? Você não pode fazer um relatório com recomendações de compra e venda de determinados ativos e colocar na sua rede social, por exemplo. Essa atribuição de fazer uma recomendação pública cabe apenas aos analistas de valores imobiliários, que precisam ter a certificação CNPI. E eu sei que você pode estar pensando, mas Danilo, eu já vi várias pessoas fazendo vídeos com recomendações ou publicações nessa linha. Mas se você prestar atenção, você vai ver que na maioria das vezes, se não todas, eles falam que é um material educacional e não uma recomendação. Ainda assim, todas as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, elas estão passivas a serem chamadas, intimadas pela CVM para prestar esclarecimento daquele conteúdo que, no entender dela, pode ser uma recomendação de uma forma não autorizada. Resumindo, para que você não tenha nenhum tipo de problema com a CVM e que mais à frente na sua carreira você seja impedido de assumir determinados cargos ou de se tornar um analista, não faça esse tipo de recomendação. Entendida essa parte, agora eu vou te falar de algumas exigências para se tornar consultor independente. Para tirar a certificação CEA, você não precisa de nível superior. Já para ser um consultor independente, você vai precisar ter se formado no nível superior. Em qualquer curso, pode ser nutrição, história, não necessariamente precisa estar ligado ao mercado financeiro. Precisa sim apenas ter um nível superior. A segunda exigência, você precisa ter uma conduta ilibada, ou seja, você não pode estar
impedido de administrar os próprios recursos ou de operar na bolsa de valores. E aqui vem aquele ponto que a gente discutiu ainda há pouco. Se você tiver algum tipo de problema com a CVM, depois, quando você quiser se tornar um consultor CVM, um analista de valores imobiliários, você não vai conseguir por conta desse segundo pilar. Além disso, você vai precisar preencher um anexo e enviar para a CVM, e aí eles vão te autorizar a ser um consultor autônomo CVM. Sei que teve bastante informação até aqui, então vamos recapitular. Para tirar a certificação CEA, você não precisa de nível superior. Você pode trabalhar no banco ou de forma independente. Para trabalhar no banco, apenas a certificação CEA é o suficiente para você ser um consultor deste banco. Para trabalhar de forma independente, você vai precisar ter a certificação CEA, nível superior e uma conduta ilibada, além de pedir autorização para a CVM. Agora, quanto ganha esse profissional? Isso vai depender bastante, como nós já discutimos até aqui, existe um leque de oportunidades, pode trabalhar em diversas funções, mas falando no trabalho do banco, na função de CEA, a média é de R$ 6.400, mais bônus, participação de lucros. Falando agora da forma independente, isso vai depender um pouco, vai ser um acordo feito entre você e seu cliente. Então pode ser um ganho fixo, onde você vai fazer ali um pacote para o seu cliente e por exemplo, um pacote anual de R$ 7.000, onde você vai acompanhar ele durante um ano, fazer 12 sessões, por exemplo. Nesse caso, se você tiver 24 clientes, você tem uma renda mensal de R$ 14.000. Se tiver menos, vai oscilando, né? Você é autônomo, quanto maior o número de clientes, maior é a sua remuneração. Ou pode ser também de uma forma variável, ou seja, você cobra um percentual do patrimônio investido daquele seu cliente. Ou ainda fazer um mix desses dois, né? Fazer um pequeno valor fixo e mais uma parcela do patrimônio. E aí é tudo conversado para o consultor autônomo, vai muito do acordo entre o profissional e o cliente. Para tirar essa certificação, você não precisa nem ter a certificação CPA 10 nem a CPA 20. Você pode ir direto para a certificação CEA. Mas como qualquer outra certificação, você vai precisar fazer uma prova, que vai ser feita no computador, mas presencialmente, em um dos polos especializados para a realização dessa certificação. Mas fiquem bem tranquilos, é muito provável que aí perto de você tenha uma escola, uma faculdade credenciada a prestar esse exame. Na tua cidade, provavelmente tem. Esse exame tem 70 questões e você vai ter até 3 horas e meia para resolvê-las e vai precisar acertar no mínimo 49 questões para ser aprovado. Serão cobrados assuntos como o Sistema Financeiro Nacional, princípios de economia e finanças, renda fixa, renda variável, derivativo, gestão de carteira e risco, planejamento de investimento. E aqui na certificação CEA, diferente da CPA 10 e CPA 20, é cobrado cálculo também. Ou seja, você vai ter que entender todo o conteúdo teórico e ter condições de calcular isso. Então, a questão de tributação, por exemplo, é muito comum. No CPA 10 e CPA 20 você precisa entender quais são os percentuais, aqui você precisa calcular. Nesse exame é autorizado utilizar a calculadora HP12C e caso você nunca tenha tido contato, pode ficar tranquilo porque aqui a gente te explica do zero como utilizar essa calculadora para o exame. É muito comum, até pela quantidade de conteúdo, que você tenha dúvida no caminho. E eu sei disso porque eu também já estive do outro lado da tela estudando e me preparando para uma certificação e tive diversas dúvidas. E pensando exatamente nisso, nós criamos um canal aqui na UP para que o aluno possa tirar dúvida diretamente com o professor certificado. Além desse canal de tirar dúvida, você vai ter aqui com a gente um material de apoio com os principais pontos cobrados no exame de certificação. Aqui a gente optou por tirar todo aquele excesso de informação que eu não quero dizer que ele não faça sentido entendê-lo, ele tem o seu valor, mas eventualmente ele acaba tirando a atenção dos alunos do que de fato é cobrado no exame de certificação. E por que fizemos isso? Porque nós mapeamos algumas provas anteriores e identificamos alguns padrões que são cobrados em quase todas as provas e também aqueles padrões em que a maioria dos alunos acabam cometendo algum erro.
Esse mapeamento feito, junto com o acompanhamento próximo que a gente tem aqui com os nossos alunos, nos ajudaram a construir uma metodologia dinâmica e bem didática, onde nós vamos te passar o conteúdo teórico, claro, todas as informações, instruções, leis, regulamentos, mas também nós vamos te mostrar como isso se aplica no dia a dia. Então existem diversas notícias que a gente consegue linkar a parte teórica com o que está acontecendo no dia a dia, no mercado propriamente dito, por fim, mostrando como isso vai ser cobrado na prova, que é um processo extremamente importante nessa jornada. Nós já vimos algumas pessoas que conheciam o assunto que seria cobrado, mas ao se deparar com o exame foram reprovadas. Isso porque entender o conteúdo não basta para passar no exame de certificação. Você precisa entender como a prova funciona, como interpretar as questões que são apresentadas nelas, e por isso nós temos esse pilar de te preparar para o exame de certificação. Eu já falei bastante, foram muitas informações, mas agora eu quero saber de você. Está pronto para dar esse primeiro passo em direção à certificação que vai te levar até o mercado financeiro? Então faz o seguinte, clica nesse botão aqui embaixo que você vai ter acesso ao nosso curso. E vou te dizer mais, caso você entre na nossa plataforma, assista às aulas e por qualquer motivo ache que não faça mais sentido continuar, você pode cancelar a tua inscrição de forma totalmente gratuita, sem custo nenhum, nos primeiros 7 dias. E eu fico muito confortável para falar isso, porque eu confio no nosso método, eu confio no que a gente está apresentando e que é de muita qualidade. O que isso quer dizer? Que você não tem nada a perder e muito a ganhar. Então vamos lá, clique no botão aqui embaixo para você ter acesso ao curso e a gente vai se encontrar durante as aulas. Até lá!